Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre as esferas da Terra, partes do planeta que têm características específicas e que estão interligadas, que se relacionam entre si. Uma depende da outra. A divisão é feita para fins de estudo, para entender as características de cada uma delas. Mas quando pensamos no planeta, elas formam um conjunto do qual dependemos para a vida, dependemos para as nossas atividades. Pensando nas esferas da Terra, então perguntamos: o que é atmosfera? E qual a importância da litosfera para você? Aqui nós falamos de duas esferas. A atmosfera, que é aquela camada gasosa, e a litosfera, que é a que dá sustentação, é onde nós desenvolvemos todas as nossas atividades. Elas são extremamente importantes e formam o conjunto das esferas terrestres, juntamente ali com a biosfera e com a hidrosfera. Então nós temos 4 partes específicas do planeta, mas elas estão relacionadas entre si. Uma se relaciona com a outra. Fenômenos que acontecem na atmosfera dependem, por exemplo, da hidrosfera. Então é essa a relação. A água que evapora da hidrosfera vai formar as nuvens na atmosfera. Então, para entender como é essa relação entre uma esfera terrestre e outra. Aí, pensando nesse sentido, vamos falar um pouquinho da litosfera. Que características tem a litosfera? Ela também pode ser chamada de crosta terrestre. É a parte aqui que dá sustentação para o planeta. Toda essa porção, tanto na parte continental quanto na parte oceânica, no fundo dos oceanos, nós temos a litosfera. Ocupa aqui quem? Os continentes, o fundo dos oceanos, as chamadas placas tectônicas, rochas, minerais. Todo esse conjunto compõe o que a gente chama de litosfera. Então, a litosfera começa lá na divisão com o manto, né, com a camada mais interna da Terra, e vem até a superfície. Tem o solo e as formas de relevo que, junto com as rochas e minerais, compõem esta parte que a gente chama de litosfera. Aqui as formas de relevo. Então, quando eu penso em formas de relevo em diferentes áreas do planeta, todas elas estão compostas ali para formar a litosfera. Aqui nós temos outros 2 exemplos dessa ideia de formação ali da litosfera. Vila Velha em Ponta Grossa e o Cânion Guartelá em Tibagi são partes da litosfera. São formações rochosas. Se eu disse que a litosfera é formada de rochas, minerais, então aqui eu tenho exemplos dessas características da litosfera. E outra camada que nós temos, outra esfera que nós temos é a atmosfera, a camada gasosa, a camada de gases que envolve e protege a Terra. Esta camada está composta por diferentes gases. Os principais deles são o nitrogênio com 78%, o oxigênio com 21%, e aí nós vamos ter outros ali em menor quantidade, como dióxido de carbono, vapor d'água e os gases raros, em torno de 1%. Então, essa é a composição da atmosfera, extremamente importante para o desenvolvimento e para a manutenção da vida no planeta. Nós temos a atmosfera dividida em camadas. Dentro da atmosfera, então, a gente divide ela em partes, né? Da troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Cada parte dessa da atmosfera vai apresentar uma característica diferente. Fenômenos ou características diferentes vão acontecer em cada uma delas. Aqui nós temos, por exemplo, na troposfera, as condições climáticas, as características climáticas acontecem nessa camada aqui. A estratosfera, as temperaturas já são mais baixas. Ali nós temos a mesosfera, que é a mais fria, e as outras duas, termosfera e exosfera, que têm as temperaturas mais elevadas. Em cada uma delas acontecem fenômenos e fatores diferentes para mostrar a importância da atmosfera.
Nesse vídeo nós falamos sobre as esferas da Terra, litosfera e atmosfera. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.